Hoje, vamos estudar a semiologia do sistema digestório em equinos. Primeiro, vamos dar uma breve introdução do sistema e da semiologia desses animais. E ao longo da aula, vamos percorrer o trajeto do alimento desde a boca até o intestino e discutir como realizamos o exame físico desses animais, destacando os sinais clínicos mais importantes e as técnicas semiológicas utilizadas no dia a dia. O exame começa pela cavidade oral. Observamos a apreensão do alimento, a mastigação, a deglutição e a integridade de dentes, língua, palato e mucosa jugal. Nos equinos, a apreensão ocorre principalmente pelos lábios, auxiliados pelos incisivos, e a mastigação é ampla, com movimentos de lateralidade mandibular. Alterações aqui podem comprometer todo o processo digestivo, levando ao emagrecimento, cólicas ou alterações de comportamento alimentar. É importante inspecionar a arcada dentária, verificar desgastes irregulares dos molares, pois como os equinos são ipsodontes, ou seja, não param de crescer, problemas de angulação, mordida, podem dificultar a alimentação, levando ao emagrecimento, e também deve-se avaliar a língua quanto às feridas ou lacerações. Além disso, corpos estranhos, inapetência, tipo de alimentação, frequência da alimentação, instalações, hábitos também devem ser avaliados. A visualização da capacidade de apreensão e seleção do alimento, a avaliação da mastigação, se há ou não queda do alimento parcialmente mastigado, bem como a salivação excessiva e o volume na região da bochecha. Olá, hoje nós vamos fazer os exames clínicos sobre o sistema digestório de equinos. Eu vou mostrar o passo a passo, desde a cavidade oral até o abdômen e até exames complementares. Nós começamos pela cavidade oral, vendo a apreensão e a mastigação dos alimentos, para ver se ele consegue usar bem os lábios para a apreensão dos alimentos e os incisivos. Aqui a gente pode ver a arcada dentária, que está com um pouco de comida porque ele comeu ração, mas pode apresentar os dentes com aspectos irregulares, que é bem comum em equinos. A língua, o palato e a mucosa jugal, eles têm que estar íntegros, sem ulcerações e sem feridas. Alterações nessas partes podem comprometer a digestão e até predispor cólicas. Dando continuidade à cavidade oral, eu vou continuar falando sobre a deglutição. Basicamente, esse vai ser um processo fundamental, porque vai garantir que o alimento chegue de forma segura ao estômago e evita que partículas entrem nas vias respiratórias. A deglutição vai ocorrer em 3 tempos, sendo bucal, faríngeo e esofágico, onde no tempo bucal vai ocorrer a mastigação com a ajuda dos dentes e o alimento também vai ser misturado com a saliva e vai ser formado o bolo alimentar, que vai ser impulsionado pela língua em direção à faringe. Bom, no tempo esofágico, os reflexos involuntários coordenados vão levar o palato mole para fechar a glote e permitir a passagem segura do alimento para o esôfago, evitando a passagem de alimentos para as vias respiratórias. Enquanto no tempo esofágico, movimentos peristálticos involuntários vão transportar o bolo alimentar até o estômago. Já nos equinos, alterações como obstruções esofágicas, que são conhecidas como engasgos, são relativamente comuns e podem ser observadas clinicamente através da salivação excessiva e do refluxo de alimentos pelas narinas desses animais. Após passar pelo esôfago, o alimento chega então no estômago do animal. O estômago de equinos ele é simples, monogástrico e possui uma capacidade relativamente pequena, de 8 a 15 litros. Ele é dividido em 2 partes, que eu coloquei aqui como porção não glandular ou porção aglandular, que é revestida por epitélio estratificado e não produz nenhum tipo de secreção nessa região. E aqui embaixo a porção glandular, que é responsável pela secreção de ácido clorídrico, de muco e de enzimas digestivas. Anatomicamente, a gente consegue ver a divisão do estômago em fundo, corpo e região pilórica, a curvatura maior e a menor. A região de cárdia é por onde o alimento entra quando passa pelo esôfago, e a região da válvula pilórica é por onde o alimento sai para as alças intestinais. Fisiologicamente, o estômago dos cavalos ele sempre secreta ácidos de forma contínua, mesmo que esse animal esteja em jejum, então é importante tomar
cuidado com úlceras, né, e já se atentar a isso, principalmente ali na porção aglandular. Além disso, esses animais têm um esvaziamento gástrico rápido, então por isso que se recomenda que a alimentação deles seja fracionada durante o dia e frequente, né? Entre as principais enfermidades, né, do estômago de equinos, a gente observa a úlcera gástrica equina, que ocorre normalmente em animais de esporte ou que estão submetidos a um estresse e manejo alimentar adequado. E também a dilatação e ruptura gástrica são emergências graves, frequentemente estão associadas a obstruções ou fermentações intensas, que também ocorrem pela alimentação incorreta, né? Gastrite também é muito comum, embora não seja tão comum quanto as outras, e podem ocorrer devido à ação de parasitas, né, como gasterófilos, ou até mesmo por irritação química no estômago desse animal. Após sair do estômago, o alimento vai percorrer o intestino delgado, que é formado pelo duodeno, jejuno e ilho, que são os locais onde vai ocorrer a digestão enzimática e também a absorção da maior parte dos nutrientes da alimentação. Em seguida, esse alimento vai passar para o intestino grosso, que nos equinos é altamente desenvolvido. Estruturas como o seco e o cólon maior são responsáveis por fazer a fermentação microbiana e permitir o aproveitamento das fibras da dieta. Essas características anatômicas associadas às flexuras e também ao estreitamento do cólon dos animais tornam o intestino grosso a principal local de alterações clínicas, como, por exemplo, impactações, distensões gasosas e deslocamento, que são as principais causas da síndrome de cólica equina. Para realizar um exame físico, né, no abdômen do animal, a gente vai fazer primeiro a inspeção direta, observando a silhueta do abdominal, né, do animal. Vamos observar se tem contração excessiva na musculatura. Como inspeção indireta, a gente ainda pode fazer exames complementares, como a gastroscopia e colonoscopia. Na palpação externa, a gente pode fazer o teste do rebote, né, pressionando a mão sobre o aparelho do abdominal para ver se tem sensibilidade em excesso, que pode indicar dor. Então, na região de faringe e esôfago do animal, a gente vai conseguir fazer a inspeção através da cavidade oral do animal e a inspeção externa também. E a gente vai conseguir fazer a palpação também, para sentir a presença de obstrução, de inflamação, de nódulos. Tudo isso a gente consegue avaliar só palpando. Na região abdominal, a gente consegue fazer a inspeção, né, através da observação da silhueta do animal, para ver se tem alguma distensão abdominal. A gente conseguiria fazer ainda a inspeção por colonoscopia ou gastroscopia. E a gente consegue fazer também teste do rebote no animal através da palpação. Então a gente vai colocar uma certa pressão para ver se o animal ele tem alguma sensibilidade, alguma dor. Nesse caso aqui é um animal que é mais estressado, por isso que ele reagiu. Se ele indicar muita sensibilidade, pode significar que ele tem dor naquela região. A auscultação ela é um importante método diagnóstico, né, para equinos, e ela permite a observação da frequência, né, e ruídos intestinais. Então, para a realização do exame, a gente vai dividir o animal em 4 quadrantes: superior esquerdo, inferior esquerdo, superior direito, inferior direito. A gente vai auscultar 3 pontos em cada um desses quadrantes, 30 segundos cada um desses pontos. Então, no superior esquerdo, a gente vai auscultar o intestino delgado e o cólon menor. No inferior esquerdo, a gente vai auscultar o cólon maior e flexura pélvica. No superior direito, a gente vai auscultar o seco e a válvula iliocecal e secocólica. E no inferior direito, auscultar o cólon maior. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, né, auscultando exatamente esses pontos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, durante a ausculta, a gente vai observar a presença de borborigmos, né, que são esses sons feitos pelas alças intestinais, e a gente vai identificar se eles estão ausentes, reduzidos, normais ou aumentados. Além disso, na válvula iliocecal, a gente vai observar um ruído, né, mais específico, que é gargarejante. O teste de percussão é outro teste muito importante, né, para o diagnóstico em equinos. Ele é realizado principalmente para observar distensões abdominais, se elas têm acúmulo de líquido ou de gases. Então, se a gente observar um som mais maciço, provavelmente tenha líquido ou sólido ali. E se for um som mais timpânico, provavelmente tem a presença de gás. Para realizar o exame, o animal ele deve estar em estação e você vai observar os dois lados, né, esquerdo e direito. E você vai fazer o exame desde a fossa paralombar até a linha branca. Você pode utilizar, né, instrumentos, como a gente vê na imagem A aí, na imagem B, desculpa, como um martelo, ou você pode utilizar apenas os dedos para fazer o exame. Então, você vai ver aqui nos pontos X, eles representam os pontos percutidos e as setas a direção para que os pontos devem ir, né, iniciando na fossa paralombar e descendo até a linha branca dos dois lados. Aqui na região do flanco do animal, do lado direito, a gente vai conseguir observar, né, auscultar a válvula iliocecal. A gente vai conseguir auscultar, então, de cerca de 2 a 4 borborigmos por minuto vindos dessa válvula. Ainda da região
região abdominal, a gente pode fazer o exame de percussão. Então, por toda a parede abdominal, a gente vai fazer esse movimento para a gente identificar se tem um som maciço, que indica a presença de sólido ou de líquido, ou se tem um som timpânico na cavidade abdominal desse animal, que vai indicar a presença de gás. Nesse caso aqui, é um som maciço, então esse animal está com sólido ou líquido na cavidade. A palpação retal é um dos exames mais valiosos na semiologia digestiva dos equinos. Por meio dela é possível avaliar o conteúdo intestinal e realizar a coleta de fezes para uma avaliação fidedigna, identificar alças distendidas por gás ou líquido, impactações e alterações anatômicas topográficas. É um exame que exige cuidado tanto na palpação quanto na contenção do animal, mas fornece informações decisivas para o diagnóstico de cólicas. Por meio desse exame, estruturas podem ser palpadas: o cólon menor, a base do seco, o cólon esquerdo, a flexura pélvica, o ligamento nefroespênico, anéis inguinais. Se for um animal menor, consegue palpar a raiz mesentérica, que pode estar relacionado a quadros de cólica. Bom, e além do exame físico, também é utilizado exames complementares, como por exemplo a sondagem nasogástrica, que deve ser feita sempre com uma sonda lubrificada e tem como objetivo a descompressão, que é a saída de líquido ou de gás, do sistema digestório. E geralmente ela é utilizada em casos de cólica equina. Ela é utilizada como forma de diagnóstico e também de tratamento. Ainda como exames complementares, pode ser feito a análise de líquidos abdominais por meio da abdominocentese, que contribui para a avaliação de processos inflamatórios e também de processos infecciosos. Bom, além disso, ainda pode ser feito outros exames, como por exemplo, o exame de fezes, o coproparasitológico, o OPG. Também pode ser feito a radiografia, a ultrassonografia, a endoscopia e a laparoscopia. Bom, e para concluir o nosso trabalho então, a semiologia digestiva nos equinos, ela combina observação clínica minuciosa com exames físicos específicos e também com exames complementares, que são fundamentais para entender precocemente as alterações que comprometem a saúde e o desempenho dos equinos. Bom, esse foi o nosso trabalho e obrigada.